Dando continuidade no nosso estudo, na nossa reflexão em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, nos itens 2 a 3. Neste capítulo 2, Jesus fala: "O meu reino não é deste mundo". E hoje nós vamos falar a respeito da vida futura. O que Jesus quis dizer em relação a essa vida futura? O meu reino não é deste mundo. São palavras de Jesus de Nazaré. Por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura que apresenta em todas as criaturas como o fim que destina à humanidade e que deve ser objetivo das principais preocupações do homem na Terra. Muitas vezes, nós nos preocupamos com tantas coisas materiais e nos esquecemos de fato com a vida futura. Em relação à vida futura, como nós estamos agindo, de que forma nós estamos procedendo, como estamos nos preparando para esta vida futura, para o nosso retorno à vida espiritual. Muitas vezes nós permutamos o que é eterno por aquilo que é transitório. Deixamos de lado as coisas espirituais, o pão da alma, e nos preocupamos excessivamente com as coisas transitórias, temporárias. Não que nós não devamos nos preocupar, que nós não devemos nos preocupar com as coisas materiais. É lógico que nós vamos nos preocupar com o ganha-pão, com a sobrevivência material para sobrevivermos aqui no corpo físico. Temos que nos preocupar, temos que correr atrás do pão de cada dia. Mas trocarmos aquilo que é imortal por aquilo que é transitório pode nos gerar inúmeros sofrimentos na vida espiritual. Ou seja, o homem tem o direito de estudar, de se aperfeiçoar profissionalmente, trabalhar, é óbvio, para manter o seu sustento, o sustento de sua família, mas Jesus nos atenta para a realidade da alma. Devemos cuidar do corpo, mas também devemos cuidar do espírito. E muitas vezes nós deixamos essa questão espiritual para pensarmos nessa possibilidade quando chegar a velhice. Enquanto estamos novos no corpo físico, não nos preocupamos tanto com essa questão. Mas quando chega a velhice, e muitas vezes nesse período paramos para nos preocuparmos com isso. E muitas vezes não dá tempo da gente se preparar para regressarmos à vida espiritual. Muitas vezes, ou quase sempre, a desencarnação nos pega de surpresa. E o que nós vamos levar para o outro lado da vida? É nesse sentido que Jesus mostra claramente a vida futura e fala que o homem deve se preocupar, se preparar para chegar bem na vida espiritual, que mais cedo ou mais tarde ele será convidado a retornar ao mundo dos espíritos, de onde vem e para onde ele retornará novamente. Jesus também, quando fala "o meu reino não é deste mundo", ele faz uma diferença entre o plano material, que é transitório, e a vida espiritual, que é imortal, que prossegue, que continua, que é a nossa verdadeira propriedade. E nos fala também da nossa vida interior, que é mudando o nosso comportamento, o nosso pensamento, que é revendo alguns conceitos do corre-corre do dia a dia, que é mudando o nosso ponto de vista, a nossa opinião, é que nós vamos realmente termos uma visão mais ampla da vida espiritual e nos prepararmos
para chegarmos bem do outro lado da vida. Certa vez, Chico Xavier falou que os espíritas estavam desencarnando mal. E diante desse conhecimento espírita, por que muitas vezes a gente vê irmãos de fé desencarnando mal, chegando mal? Porque muitas vezes não vivenciaram esses ensinos na vida diária. O que prevaleceu foi as coisas materiais e as coisas espirituais foram relegadas. E quando vem a desencarnação, é colocado na balança o que nós fizemos de bom e o que nós fizemos de ruim. E muitas vezes é colocado em conta, quase sempre, o que nós deixamos de fazer, a nossa omissão. É por isso que muitas vezes que nós sofremos. Chico Xavier dizia assim que a pior situação do espírito na vida espiritual é a consciência do tempo perdido. Ou seja, aqui na Terra nós temos muitas oportunidades, não enxergamos isso. Quando desencarnamos, chegamos à vida espiritual, muitas vezes em situações de sofrimento, situações dolorosas, paramos para observar o tanto de tempo que tinha para fazer as coisas boas e não fizemos, e sofremos com isso, pois a consciência perdida nos cobra a nossa consciência dos atos que não foram colocados em prática. Vejamos que não é Deus que fica cobrando de cada um de nós, é a nossa consciência que mostra o que deixamos de fazer e que cobra constantemente as nossas atitudes, as nossas ações aqui na Terra. E isso repercute na vida espiritual, onde a consciência mostra o que poderíamos ter feito e não fizemos. Também nos fala o Evangelho que somente ele, Jesus de Nazaré, os seus ensinamentos, pode justificar os absurdos da vida terrestre e pô-la em acordo com a justiça de Deus. Muitas vezes a gente vê aí tantos acontecimentos tristes acontecendo, tanto sofrimento. Hoje, na nossa condição atual, estamos aí diante de uma pandemia por conta do novo coronavírus, o desemprego em massa, pessoas passando por dificuldades materiais, pessoas enfrentando problemas financeiros, muitos comerciantes fechando as suas lojas por causa disso tudo que está acontecendo. E muitas vezes nós não paramos para observar que Deus ele está presente, que Ele está no controle de toda a situação. Que nós, seres humanos, estamos dentro do plano físico, sujeitos a enfrentar as injunções kármicas que assumimos do outro lado da vida, e são situações que nós precisamos passar para o nosso crescimento espiritual e que fazem parte da nossa evolução. E que no momento certo, Jesus, ele realmente resolve isso. Ele põe fim em tudo o que está acontecendo, porque a justiça de Deus é de bondade, é de amor. Então, o momento que nós estamos enfrentando, as dificuldades que enfrentamos à nossa volta, tem uma razão de ser. Faz parte do nosso crescimento espiritual, da nossa necessidade espiritual para se aperfeiçoar, para mudarmos as nossas atitudes, para vencermos o nosso egoísmo, para deixarmos de lado o orgulho, para deixarmos de lado a presunção e buscarmos nessa existência terrena a humildade, pois é essa humildade que nos aproxima de Deus e que nos faz criaturas felizes, pois passamos através da humildade enxergando os desígnios de Deus, e através da humildade conseguimos entender que Deus está sob o comando de toda a situação planetária. Também estudando em relação à vida futura, nós vamos observar no Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 2 e 3, são os itens do capítulo 2 que nós estamos estudando, que os judeus, aqueles mesmos judeus, que entregaram Jesus para Pilatos, esses judeus eles tinham as ideias muito incertas sobre a vida futura. Eles tinham muitas dúvidas, eles não tinham uma visão tão ampla como era a visão de Jesus, como é a visão de hoje a respeito da vida espiritual. Os judeus acreditavam em anjos,
que consideravam seres privilegiados da criação, mas não sabia que os homens poderiam se tornar anjos e partilhar sua felicidade. Ou seja, os judeus tinham muitas dúvidas a respeito da vida futura. Eles acreditavam em anjos, em seres superiores, mas consideravam esses anjos seres privilegiados da criação. Hoje nós sabemos que todos nós, espíritos, fomos criados simples e ignorantes. Todos fomos criados simples e ignorantes por Deus. Começamos do mesmo ponto, vamos chegar à perfeição, mas, como dizia Chico Xavier, a diferença está na nossa trajetória. É na nossa trajetória que nós nos fazemos espíritos diferentes um dos outros. Então, o espírito que hoje é perfeito, é um espírito anjo, iluminado, ele foi um espírito imperfeito. Ele foi se fazendo ao longo de suas encarnações, trabalhando as suas imperfeições, convertendo essas imperfeições em virtudes, para se transformar num ser iluminado. E esses espíritos foram homens, como nós somos homens hoje no corpo terreno, e que amanhã nós seremos espíritos superiores, onde vamos também colaborar com esse progresso. E esses espíritos considerados anjos, espíritos superiores, vêm nos ajudar, porque eles estão na vanguarda, nós estamos na retaguarda. E eles vêm da vida espiritual nos ajudar, impulsionar o progresso da nossa humanidade, o nosso progresso em direção dessa busca incessante do reino de Deus, que começa dentro de cada um de nós. Jesus disse certa vez: o reino de Deus não está em alures, o reino de Deus está dentro de cada um de nós. A partir do momento que a gente começa a enxergar a nossa intimidade, através do conhece-te a ti mesmo, e se coloca à disposição da mudança, da transformação, a gente cria uma aliança com o reino de Deus e estabelece esse reino de Deus dentro da nossa intimidade, onde nós vamos construindo à nossa volta a tão almejada e sonhada felicidade. Segundo os judeus, as observâncias das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia de uma nação que a pertenciam, com vitórias sobre os seus inimigos. Ou seja, os judeus gostavam muito de fazer barganha com Deus. Eles ofereciam os sacrifícios que eram levados aos templos, faziam holocaustos, e eles faziam as suas oferendas, e dentro dessas oferendas eles criavam, estabeleciam uma barganha com Deus. Ou seja, nós estamos fazendo a nossa oferenda, estamos doando, diziam os judeus, e queremos que Deus nos ajude no nosso enriquecimento material. Por isso que quando Jesus fala do reino de Deus, começa a pregar a boa nova, isso incomodou muito os judeus, porque Jesus fala que essa recompensa, para termos as recompensas espirituais, precisamos trabalhar, precisamos renunciar, precisamos sacrificar, que as nossas atitudes de hoje, nós vamos colher o que nós estamos plantando. Então isso incomodava muito os judeus quando ele falava a respeito da reencarnação, que cada um de nós será dado segundo as nossas obras. Então os judeus eles acreditavam assim, que Deus estava no comando de todas as vitórias que eles foram conquistando ao longo do tempo sobre os seus inimigos, humilhando os seus inimigos, massacrando os seus inimigos, matando os seus inimigos. Então eles colocavam Deus ali na frente. Mas quando Jesus vem nos falar desta mensagem renovadora, vem nos falar de um Deus justo, de um Deus que não faz nenhum tipo de barganha com seus filhos em relação às coisas materiais, que é prioridade as coisas espirituais para o homem, que Deus é imaterial, como está em O Livro dos Espíritos, isso acabou incomodando os judeus, a mensagem libertadora de Jesus. Foi isso que acabou incomodando os judeus, e os judeus então se sentiram ameaçados com a presença de Jesus e começaram a criar inúmeros embaraços, até que aconteceu o que nós vimos no capítulo anterior, onde Jesus foi traído, foi condenado à crucificação,
onde o povo escolheu Barrabás e preferiu a crucificação de Jesus. Ou seja, eles não compreenderam a mensagem de Jesus, assim como nós temos muita dificuldade de compreendê-la, colocá-la em prática na nossa vida diária. Também Jesus nos fala em seu abençoado Evangelho. Mais tarde, Jesus ele revelou que há outro mundo onde a justiça de Deus segue o seu curso. Então, quando ele fala o meu reino não é deste mundo, ele se refere à vida futura, que é a vida espiritual, e ao mesmo tempo mostra um reino de Deus onde há justiça e que essa justiça segue o seu curso. E é esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão as suas recompensas. Então é esse mundo que Jesus promete aos que cumprem os mandamentos de Deus, porque aqueles que fazem o bem, eles receberão a sua recompensa ao chegarem na vida espiritual pela bondade que semeou. Então é este reino de justiça, de bondade, de misericórdia que Jesus promete a todos os filhos, a todos que estão sobre a face da terra, prometendo essa justiça, essa recompensa. Mas para isso, nós precisamos caminhar dentro dos padrões do Evangelho, nos esforçando para vivenciar a mensagem do Cristo na nossa vida diária. Como certa vez disse o apóstolo Paulo, quando ele se via diante de muitas dificuldades, dizia assim: Senhor, já não sou eu que vivo, mas é o Senhor que vive em mim. O Cristo fazia parte de sua intimidade. Já não sou eu que vivo, disse o apóstolo Paulo, mas o Cristo que vive em mim. É assim que nós devemos fazer com o passar do tempo, com o passar da evolução. Nós vamos chegar a esse patamar onde iremos dizer: já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. O que prevalece são os ensinamentos de Jesus e não as situações transitórias da matéria, que vão ficar aqui, que vão continuar aqui, mas o que eu vou levar é o tesouro espiritual. O que eu vou levar para a vida espiritual, para essa vida futura, é o bem que eu fiz, é a caridade que eu pratiquei, é o meu currículo de bondade, é o que vai realmente me ajudar e garantir uma situação boa na vida espiritual. Diante de tudo que nós estamos observando, o Espiritismo apontando aí a vida futura, Allan Kardec desempenhou um trabalho importantíssimo quando codificou o Pentateuco. O Espiritismo veio realmente esclarecer, também desenvolver o ensino de Jesus, porque Jesus falou da vida futura diante de Pilatos. Os seus ensinamentos incomodaram os judeus que não acreditavam nessa vida futura, que acreditavam em recompensas temporárias. Então Jesus fala dessa vida futura, o Espiritismo veio realmente desenvolver esses ensinamentos, explicar melhor as alegorias de Jesus, o porquê Jesus falou em parábola, o que ele quis dizer quando falou a respeito desses ensinamentos. Então o Espiritismo veio recordar, revivenciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E as descrições que foram ofertadas a Allan Kardec foram dadas pelos próprios espíritos. Os mortos voltaram a falar, ou seja, como a morte não existe, os espíritos retornaram da vida espiritual para dizer que a vida prossegue, que a morte não é o fim, que os homens que viveram aqui na Terra, que deixaram um plano físico, no mundo espiritual retornaram para nos orientar e realmente reforçar o convite de Jesus. A vida continua, a vida prossegue. Então os espíritos fizeram essas revelações quando nos trouxe o Pentateuco através do trabalho incansável, extraordinário de Allan Kardec, que realmente realizou um trabalho gigantesco em nome de Jesus de Nazaré. São tão racionais as condições descritas pelo Espiritismo que fica patente a justiça de Deus. Então o Espiritismo nos fala de uma fé raciocinada, que é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. São tão real essas informações de que a vida continua, de que a cada um segundo as suas obras do outro lado da vida,
que fica aqui muito bem claro a justiça de Deus atuando em benefício de todos nós, da nossa felicidade. Então, esta é a colocação, é a visão do Espiritismo em relação à vida futura, desenvolvendo aí os ensinamentos do Cristo, porque a doutrina espírita vem realmente falar de Jesus, revivenciar o Jesus, trazer esse mestre para o nosso dia a dia, para a nossa vida cotidiana. Então, que Jesus nos abençoe, que possamos continuar firmes, estudando, praticando o bem, trabalhando na casa espírita com muito afinco, com muito amor e realmente desenvolvendo em nós a bondade. É isso que Jesus espera de cada um de nós, que sejamos bons, que sejamos amoráveis, que sejamos criaturas abnegadas na terra para edificarmos o reino de Deus, a construção de um mundo melhor. Muita paz, saúde e alegria a todos.